Tem coisas que a gente vive e pensa que jamais vai ter coragem de contar. Ah, meus queridos, quantas noites em claro eu passei remoendo, engolindo seco a poeira de lembranças amargas. Mas hoje, depois de tantos anos, das rugas que a vida me deu e do tempo que me curou as feridas mais visíveis, eu resolvi abrir meu coração. Meu nome é Rosália da Silva, tenho 82 anos e essa é a história que marcou a minha vida, que moldou a mulher que sou hoje. Uma história de dor, de desespero, mas também de uma força que eu nem sabia que tinha. Se você gosta de histórias reais, aquelas que fazem a gente refletir, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal para não perder nada e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa voz que já viveu um bocado. Agora escuta com atenção, porque o que eu vivi, pouca gente teria suportado. E o que eu fiz, muitos não teriam coragem de admitir. Pegue um cafezinho, sente-se bem, que a prosa vai ser longa e cheia de verdades. Águas Claras. O nome já diz tudo, não é? Um lugar onde o rio passava tão límpido que a gente via cada pedrinha no fundo. Cresci lá, meus queridos, numa casinha simples de taipa, com cheiro de terra molhada depois da chuva e o canto dos passarinhos acordando a gente antes mesmo do sol despontar. Naquela época, os anos 60 mal tinham começado a mostrar suas cores vibrantes e a vida no interior era um outro mundo. Sem televisão, sem internet, só o rádio chiava as notícias e as músicas que a gente cantava junto na beira da varanda. Eu era a caçula de 3 irmãos, a Rosinha, como meu pai me chamava carinhosamente. Eram meus irmãos Pedro e Ana, sempre prontos para uma travessura ou para me defender de qualquer coisinha. Minha mãe, Dona Celina, era a mais doce das criaturas, uma mulher de mãos calosas de tanto trabalhar na roça e de cozinhar para a família, mas que tinha um abraço que curava qualquer arranhão no joelho ou dor no coração. Ela cantava cantigas de ninar enquanto remendava nossas roupas à luz do lampião. E o cheiro do bolo de fubá que ela fazia no forno a lenha, esse cheiro me persegue até hoje, um cheiro de infância feliz. Nossa vida era de fartura, não de dinheiro, mas de tudo que a terra podia dar. Meu pai, o seu Geraldo, era um homem forte, de poucas palavras, mas de um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Ele trabalhava na roça desde o galo cantar, cuidando da plantação de milho, feijão e mandioca. Lembro-me dele voltando para casa ao final do dia, suado, com a enxada no ombro e um sorriso cansado, mas sincero. À noite, a família se reunia em volta da mesa, iluminada por um lampião a querosene, e o silêncio era preenchido pelo som dos talheres batendo nos pratos de ágata e pelas histórias que meu pai e meus irmãos contavam sobre o dia na roça. A gente comia pão de queijo caseiro, ovos caipiras e a galinhada da minha mãe. Ai, meus queridos, essa galinhada não tinha igual. As tardes eram passadas brincando na rua de terra, de pega-pega, de esconde-esconde, com os pés descalços, sentindo o calor do chão e a maciez da grama. Subíamos em árvores para colher jabuticabas roxas e doces e a boca ficava manchada, uma marca de felicidade. Nos dias quentes, a gente corria para o rio, que era nosso paraíso particular. A água fria e cristalina lavava a alma e a gente passava horas nadando e pescando lambaris que depois minha mãe fritava para o jantar. Lembro do sol se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, enquanto o cheiro de mato molhado e de terra subia, anunciando a noite. A igreja era o centro de tudo na nossa pequena Águas Claras. Todo domingo, minha mãe nos vestia com as melhores roupas, aquelas guardadas para ocasiões especiais. Eu me lembro do vestido de chita florida que ela costurava para mim com um laço grande no cabelo. A gente ia a pé, de mãos dadas, pela estrada de chão batido e o sino da igreja parecia nos guiar. Depois da missa, as famílias se reuniam na praça.
Os homens conversavam sobre a colheita e o tempo, as mulheres trocavam receitas e fofocas, e nós, crianças, corríamos livres, sem preocupação, sob o olhar atento e carinhoso dos adultos. As festas juninas eram um acontecimento à parte. Minha mãe passava semanas preparando as comidas típicas: canjica, pamonha, bolo de milho, quentão. As ruas eram enfeitadas com bandeirinhas coloridas, a fogueira crepitava no centro da praça e o cheiro de pólvora dos fogos de artifício enchia o ar. A gente dançava quadrilha, eu me lembro da emoção de rodar nos braços de algum menino, rindo sem parar. Meu pai, que geralmente era tão sério, até arriscava uns passos, e o sorriso dele era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Minha paixão, desde criança, era a leitura. A professora da escola primária, Dona Lúcia, uma mulher de óculos na ponta do nariz e voz suave, me incentivou muito. Ela me emprestava livros da pequena biblioteca da escola e eu devorava cada página. Sonhava em conhecer o mundo através das palavras, em viajar para lugares distantes, mesmo que só na minha imaginação. Eu me via um dia escrevendo minhas próprias histórias. A cada livro eu me transportava para outro universo, esquecendo a simplicidade da nossa vida, mas sem nunca deixar de apreciá-la. A maior fonte de inspiração para mim era minha mãe, Dona Celina. Com a pouca experiência que tinha, ela me ensinou a decifrar as primeiras letras. Eu queria ser professora, igual Dona Lúcia, para poder ensinar outras crianças a lerem e sonharem. Queria ajudar minha família, retribuir tudo o que eles faziam por mim. A vida para mim era um campo aberto, cheio de possibilidades. A inocência dos meus anos de criança me fazia acreditar que o mundo era bom, que as pessoas eram boas e que nada de ruim poderia acontecer com alguém que tivesse um coração puro e cheio de fé. Ah, como eu estava enganada, meus queridos! Mal sabia eu que essa felicidade tão pura e simples estava prestes a ser arrancada de mim de uma forma brutal, deixando uma cicatriz que nem o tempo conseguiu apagar completamente. Mas a vida, ela é uma caixinha de surpresas e nem todas são boas. A tranquilidade de Águas Claras começou a ruir quando eu tinha uns 13, 14 anos, no auge da minha adolescência, lá pelos meados dos anos 70. Aquela época em que a gente começa a se descobrir, a sentir o corpo mudar, a ter os primeiros suspiros por alguém. Eu era uma menina vivaz, cheia de energia, com a cabeça nas nuvens e o coração pulsando com a promessa de um futuro brilhante. Mas a realidade, meus queridos, ela tem o poder de nos derrubar sem aviso prévio, de nos roubar a inocência de uma vez só. Meu pai, o seu Geraldo, sempre foi um homem respeitado na comunidade. De poucas palavras, trabalhador, parecia o esteio da nossa família. Mas aos poucos eu comecei a perceber uma mudança sutil no comportamento dele. Pequenos detalhes que, na época, minha mente ingênua não conseguia decifrar. Ele chegava mais tarde da roça, a camisa amassada, um cheiro diferente, cheiro de cana, de cachaça, que antes eu nunca tinha sentido nele. Minha mãe, sempre tão perceptiva, também notava. Ela o esperava na porta com o jantar pronto, o olhar preocupado, e ele, antes tão carinhoso, passava reto, sem um beijo, sem um afago. As discussões começaram, baixas no começo, sussurradas para que nós, os filhos, não ouvíssemos, mas as paredes da nossa casinha eram finas e o ar ficava pesado com a tensão. Meu pai, antes tão calmo, ficava irritadiço, o temperamento explosivo. Eu me lembro de uma vez, ele chegou em casa bêbado, tropeçando nos próprios pés. Minha mãe tentou ajudá-lo a se sentar e ele a empurrou. Meu coração de menina se apertou e eu vi o medo nos olhos da minha mãe pela primeira vez. Era uma cena que nunca mais saiu da minha memória. Aquele homem, meu pai, que eu tanto admirava, estava se transformando num estranho. A situação financeira também começou a apertar. Antes nunca nos faltava nada, agora minha mãe precisava se desdobrar para fazer a comida render e os novos cadernos para a escola se tornavam um luxo.
As roupas, antes remendadas com carinho, agora tinham buracos. Meu pai começou a sumir por dias. Dizia que ia vender a colheita na cidade vizinha, mas voltava de mãos vazias, os olhos vermelhos e a carteira vazia. Minha mãe chorava em silêncio, a cabeça baixa, enquanto tentava explicar para nós que as coisas estavam difíceis, mas que tudo ia melhorar. A cidade, pequena como era, começou a tagarelar. As vizinhas, sentadas em suas cadeiras na porta, com os olhos de coruja, cochichavam quando meu pai passava. Eu, antes tão inocente, comecei a sentir o peso dos olhares, dos risos contidos. As crianças na escola me olhavam diferente. Era a vergonha, meus queridos, uma vergonha que me corroía por dentro. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava errado. Muito errado. Foi num dia de feira, na cidade vizinha, que a máscara caiu de vez. Eu tinha ido com minha mãe vender alguns doces caseiros para ajudar nas despesas. O sol estava forte e o burburinho da feira era ensurdecedor. De repente, minha mãe parou bruscamente no meio da multidão, a cesta de doces quase escorregando das suas mãos. Eu segui o olhar dela e vi. Lá estava meu pai, sentado em uma mesa de bar, gargalhando alto, com uma mulher sentada no colo dele. Uma mulher jovem, de vestido justo e maquiagem exagerada, muito diferente das mulheres recatadas de Águas Claras. Ela ria e o beijava sem pudor, e ele parecia o homem mais feliz do mundo. Meu coração congelou. O ar sumiu dos meus pulmões. Não era um beijo furtivo, era um beijo apaixonado de quem não tinha nada a esconder. A cena me atingiu como um raio. O mundo girou e as cores da feira se tornaram um borrão. Minha mãe, que estava ao meu lado, soltou um gemido abaçado e eu vi as lágrimas brotarem em seus olhos silenciosas e dolorosas. Ela se virou, a vergonha estampada no rosto, e me puxou para longe sem dizer uma palavra. Na volta para casa, o silêncio no carro de boi era sufocante. Minha mãe chorava sem som, as lágrimas escorrendo pelas suas bochechas empoeiradas. Eu queria perguntar, queria gritar, queria entender, mas as palavras não saíam. Aquele dia, meus queridos, marcou o fim da minha infância. A imagem do meu pai com aquela mulher se gravou na minha mente, uma ferida aberta que nunca cicatrizaria completamente. Quando chegamos em casa, a notícia já tinha se espalhado como fogo em palha seca. As vizinhas estavam na porta, os olhares de pena e curiosidade em seus rostos. Meu pai parece que já tinha chegado, e a casa estava num silêncio sepulcral. Ele estava sentado na mesa da cozinha, a garrafa de cachaça vazia ao lado, os olhos fixos no nada. Minha mãe, com a voz embargada, perguntou: "Geraldo, o que é isso que eu vi? O que você está fazendo com a nossa família?" Ele não respondeu, apenas murmurou algo incompreensível e se virou, dando as costas para nós. Naquela noite, a casa de Taipa, antes um porto seguro, se transformou num lugar de dor. Minha mãe chorou a noite toda e eu, encolhida na cama, ouvia o som abafado dos soluços dela. Meus irmãos, Pedro e Ana, que já eram mais velhos e entendiam mais das coisas do mundo, estavam com os rostos contraídos de raiva e tristeza. A inocência se desfez e a felicidade que eu conhecia se desintegrou diante dos meus olhos. Eu percebi que meu pai, o homem que eu tanto amava e admirava, era um estranho, um traidor, e o que era pior, ele estava nos destruindo pedaço por pedaço. A partir daquele dia, o cheiro de cachaça e a imagem daquela mulher se tornaram um pesadelo constante. E a dor, meus queridos, a dor da traição, ela é uma faca afiada que corta mais fundo do que qualquer outra. A decisão de mudar era firme, meus queridos. Mas a estrada que tínhamos pela frente era cheia de pedras e espinhos. Águas Claras era uma cidadezinha de fofocas e olhares julgadores. E o fato de meu pai ter nos abandonado de forma tão vergonhosa
pesava sobre nós como uma nuvem escura. Mas a gente não tinha tempo para lamentar. A fome não espera. E a dignidade, essa a gente tinha que reconquistar a cada dia. Nossos primeiros passos na costura foram difíceis. A máquina era antiga e emperrava o tempo todo. Minha mãe, apesar de ter o dom, estava com as mãos sem prática. E os primeiros pontos saíam tortos, as costuras desalinhadas. Eu, que era aprendiz, me atrapalhava com as linhas, picava os dedos com a agulha e muitas vezes a frustração me fazia querer chorar. Mas a gente se apoiava. Minha mãe me incentivava, dizia que eu era rápida no aprendizado e eu a encorajava quando ela se sentia desanimada. Vamos, mãe, a gente consegue. 1 ponto de cada vez. O maior obstáculo, sem dúvida, era a falta de dinheiro. Com que compraríamos os tecidos, as linhas, os botões? Com o pouco que Pedro ganhava na roça, a gente comprava o mínimo para não morrer de fome e o essencial para os trabalhos. Às vezes, minha mãe pedia uns retalhos para as vizinhas que ainda nos ajudavam, e com eles a gente fazia panos de prato bordados, que eram mais baratos e fáceis de vender. Lembro-me de uma vez em que precisávamos de um tecido específico para um vestido e não tínhamos dinheiro. Minha mãe vendeu a aliança de casamento dela, a única joia que possuía, para comprar o material. Aquilo me partiu o coração, mas também me deu mais força para lutar. Cada sacrifício dela era um motivo a mais para eu não desistir. E a vergonha, meus queridos, ela ainda nos perseguia. Quando eu ia entregar uma encomenda, sentia os olhares curiosos, os cochichos. Alguns eram de pena, outros de reprovação, mas muitos eram de admiração. Aos poucos, as pessoas de Águas Claras começaram a ver a nossa força, a nossa determinação. A vizinha Dona Carmela, uma mulher de fibra que sempre defendeu os mais fracos, foi nossa maior defensora. Ela contava para todo mundo sobre o nosso trabalho, sobre como éramos honestas e caprichosas. Essas meninas são um exemplo, ela dizia. E a voz dela era como um bálsamo para nossa alma ferida. As festas da cidade, antes motivo de alegria, se tornaram oportunidade de trabalho. A gente passava noites em claro, costurando os vestidos de chita para as quadrilhas juninas, as fantasias para as peças da escola. O cheiro de querosene do lampião misturado com o cheiro de tecido novo era a trilha sonora da nossa rotina. Eu, que antes sonhava em dançar na quadrilha, agora passava as noites costurando os vestidos de outras meninas. Era duro, mas cada vestido pronto era uma pequena vitória. A escola, como eu disse, ficou em segundo plano. Eu ia quando podia, mas a prioridade era o trabalho. Minha professora, Dona Lúcia, percebeu a minha ausência e veio nos visitar. Ela viu a nossa luta, o nosso esforço. Em vez de me reprovar, ela me ajudou. Me dava os livros emprestados, explicava as matérias que eu perdia e me dava apoio moral. Ela era um anjo na nossa vida, uma luz no meio da escuridão. Ela me fez prometer que um dia eu voltaria a estudar, que não abandonaria meus sonhos. Meu pai, ele continuava vivendo a vida dele, alheio a tudo. A tal Carmelita se tornou uma presença constante na cidade e a casa deles, um pouco mais afastada, era palco de festas barulhentas. Ele nunca mais nos procurou, nunca perguntou se tínhamos o que comer. Para ele, parecia que tínhamos deixado de existir. E essa indiferença, por incrível que pareça, foi o que mais me impulsionou. Eu não queria a pena dele, eu queria a nossa vitória. Eu queria que ele visse um dia o quanto ele tinha perdido. Um dos maiores desafios foi a saúde da minha mãe. O estresse, a tristeza, a falta de alimentação adequada a deixaram muito fraca. Ela pegou uma pneumonia e a gente não tinha dinheiro para o médico nem para os remédios.
Eu me lembro de passar noites em claro com a compressa na testa dela, rezando para que ela melhorasse. Pedro e Ana revezavam comigo e a gente pedia ajuda para quem podia. Foi quando a solidariedade da comunidade começou a se manifestar. Alguns vizinhos trouxeram remédios, outros alimentos. A gente estava aprendendo que mesmo na adversidade, sempre existe gente boa no mundo. Aos poucos, o dinheiro começou a entrar de forma mais consistente. A gente conseguiu comprar tecidos de melhor qualidade, mais linhas, até umas agulhas novas. A máquina, com o tempo, foi se tornando uma extensão das nossas mãos. Eu aprendi a costurar sozinha, a fazer os moldes, a bordar com uma delicadeza que surpreendia todos. O ateliê, antes um sonho distante, estava começando a se materializar no cantinho da nossa casa. As pessoas de Águas Claras já não nos olhavam com pena, mas com respeito. E o respeito, meus queridos, era a nossa maior recompensa. Eu via a minha mãe, antes tão definhada, com um brilho nos olhos. Ela sorria de novo, cantava enquanto costurava. O cheiro do bolo de fubá voltou a invadir a casa. E eu, a Rosinha, que tinha perdido a inocência tão cedo, estava me tornando uma mulher forte, resiliente. A dor do passado ainda estava lá, uma cicatriz profunda, mas agora ela me impulsionava para frente. Eu estava construindo a minha própria história, e ela seria diferente do que meu pai havia planejado para nós. A luta era real, os obstáculos eram muitos, mas a nossa vontade de vencer era maior. E a cada ponto, a cada costura, eu sentia que a minha vingança, silenciosa e digna, estava mais perto de se concretizar. Os anos se passaram, meus queridos, e a pequena Águas Claras viu a nossa vida se transformar. A casinha de taipa, que um dia foi palco de tanta dor, virou um verdadeiro centro de arte e renascimento. O ateliê Rosália e Celina, como as pessoas da cidade passaram a chamar, prosperava. Minha mãe e eu éramos as costureiras mais requisitadas e nossos vestidos, antes simples concertos, agora eram verdadeiras obras de arte, com bordados delicados e caimentos perfeitos. Mas a minha vingança, ela não era sobre dinheiro ou reconhecimento social. Era sobre algo muito mais profundo. Era sobre mostrar para aquele homem, meu pai, que ele não nos tinha destruído, que ele não tinha tirado a nossa dignidade e que, apesar de tudo, nós tínhamos nos reerguido, mais fortes do que nunca. Eu nunca o procurei e ele nunca nos procurou. As notícias dele chegavam através das fofocas da cidade. Ele e a tal Carmelita tinham se afundado ainda mais no vício. A casa deles, antes barulhenta, agora era silenciosa. Ele tinha vendido as terras, o gado, tudo o que possuía para sustentar o vício e a mulher. Os risos sumiram e a fama de homem da vida se transformou em pena. Ele, que um dia foi um esteio na comunidade, agora era uma figura marginalizada e esquecida. Eu tinha cerca de 30 anos, já era uma mulher feita, com meu próprio nome, respeitada por todos em Águas Claras quando a notícia chegou. Meu pai estava muito doente. Cama, sem forças, definhando. A Carmelita o abandonou, levando o que restava do pouco que ele tinha. Ninguém queria cuidar dele. Os parentes mais próximos, que antes se distanciavam por causa da vergonha, agora simplesmente o ignoravam. A notícia me atingiu de uma forma estranha. Não senti raiva, não senti ódio, senti um vazio. A Rosinha menina, aquela que um dia o amou incondicionalmente, já não existia. A dor da traição ainda estava lá,
Mas o desejo de vingança, aquele que me impulsionou por tantos anos, havia se transformado em algo diferente. Em compaixão, talvez. Ou talvez fosse a certeza de que ele já havia recebido a pior das punições, a solidão e o abandono que ele mesmo havia plantado. Minha mãe, Dona Celina, que tanto sofreu nas mãos dele, foi a primeira a reagir. "Rosália, ele é seu pai", ela disse com a voz embargada. "Não podemos deixá-lo morrer assim sozinho." Eu relutei. A ferida era profunda demais. Mas o olhar da minha mãe, cheio de bondade, me convenceu. Ela, que tinha sido a maior vítima, era a mais forte. Decidimos eu e meus irmãos cuidar dele. Não como um ato de amor filial, mas como um dever humano. Levamos ele para nossa casa, a mesma que ele abandonou, a mesma que ele tentou destruir. Ele estava magro, fraco, com os olhos fundos, não falava, não nos olhava. Era um espectro do homem que um dia foi. Os meses seguintes foram de cuidado intenso. Minha mãe preparava os caldos, eu dava os remédios, Pedro e Ana ajudavam a virá-lo na cama. Ninguém na cidade entendeu nossa atitude. "Por que vocês estão cuidando dele depois de tudo o que ele fez?" perguntavam. Eu apenas respondia, porque a gente não é como ele. Um dia, depois de meses de silêncio, meu pai, com a voz fraca, me chamou. "Rosinha." Era a primeira vez que ele dizia meu nome em anos. Eu me aproximei da cama. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, e murmurou: "Me perdoe, eu fui um tolo. Eu perdi tudo. Eu perdi vocês." Naquele momento, meus queridos, eu senti um nó na garganta. Não era o nó da raiva, mas o da tristeza. A tristeza de ver um homem se destruir, de ver a vida cobrar um preço tão alto. Eu não consegui responder. Apenas peguei a mão dele, que estava fria, e tremia. Não houve grandes abraços, nem palavras de perdão. Apenas um aperto de mão. Ele sabia que o que ele fez não era perdoável. E eu sabia que a minha cura não viria do perdão dele, mas da minha capacidade de seguir em frente. Meu pai faleceu algumas semanas depois, na nossa casa, a mesma que ele abandonou. Foi um enterro simples, com poucas pessoas. A comunidade, apesar de tudo, demonstrou algum respeito. Não houve choro de dor, mas o alívio de um ciclo que se encerrava. E eu, a Rosália, que um dia quis vingança, percebi que a maior vingança era ter me tornado quem eu era, uma mulher forte, digna, com uma família unida que superou a dor e construiu um futuro. O ateliê prosperou ainda mais depois disso. Eu e minha mãe não só costurávamos, mas também ensinávamos as moças da cidade a costurar, a bordar, a ter uma profissão. Eu me tornei uma espécie de mentora para muitas delas, uma inspiração para as jovens que queriam ter sua própria independência. A Rosinha, que queria ser professora, de certa forma se realizou, não na sala de aula tradicional, mas no ateliê, onde eu ensinava não só um ofício, mas também a importância da força, da resiliência e da dignidade. O impacto da minha vida foi ensinar as mulheres de Águas Claras a se erguerem, a não dependerem de ninguém, a serem donhas do próprio destino. Esse, meus queridos, foi o meu final impactante e verdadeiro. Ah, meus queridos, se essa história pudesse ser contada em poucas palavras, não seria a minha história.
A vida da gente é feita de reviravoltas, de alegrias e tristezas, de feridas que cicatrizam e de outras que viram marcas permanentes. Olhando para trás, para a menina Rosinha de Águas Claras, eu vejo a jornada de uma mulher que foi forjada na dor, mas que encontrou na própria resiliência a força para se reerguer. A vingança, aquela que me impulsionou por tanto tempo, se transformou. Não foi uma vingança de olho por olho, dente por dente. Foi uma vingança silenciosa, construída com trabalho, com dignidade, com a reconstrução da minha família e da minha própria vida. Eu não precisei derrubar meu pai para me sentir vitoriosa. A minha vitória foi ter me levantado, ter dado a volta por cima, ter me tornado uma mulher independente e respeitada, algo que ele, com todas as suas escolhas, nunca conseguiu ser. Minha mãe, Dona Celina, foi a maior heroína dessa história. A força dela, a capacidade de perdoar e de seguir em frente, me ensinou o verdadeiro significado de resiliência. Pedro e Ana, meus irmãos, foram meus alicerces, meus companheiros de luta. E as mulheres de Águas Claras, as minhas alunas e clientes, elas me deram um propósito. Eu me tornei a Dona Rosália, a mulher que costurava sonhos, que ensinava a levantar a cabeça, a ter orgulho de si mesma. Eu vi muitas delas que antes viviam sob a sombra dos maridos ou dos pais florescerem e se tornarem mulheres independentes, com suas próprias rendas e suas próprias vozes. E isso, para mim, é a maior das recompensas. O ateliê não é só um lugar onde se costura. É um refúgio, um ponto de encontro, um espaço de aprendizado e de empoderamento feminino. É a prova de que, mesmo nas maiores adversidades, a gente pode encontrar um caminho, um propósito. Eu nunca mais voltei a estudar em uma escola formal, mas a vida me deu as maiores lições e eu me tornei a professora de muitas vidas, ensinando o valor da autoestima, da autonomia e da força interior. Essa é a minha história, meus queridos. Uma história que me moldou, que me fez ser quem sou hoje. Eu sou Dona Rosália da Silva, 82 anos, e a vida me ensinou que o perdão é mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. E que a verdadeira vingança não é o mal que você causa ao outro, mas o bem que você faz a si mesmo, se reerguendo e construindo uma vida digna, apesar de tudo. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer de coração por ter me acompanhado nessa jornada. Cada história contada é um pedacinho da alma que se revela. Espero que a minha história tenha tocado você de alguma forma, que tenha feito você refletir sobre suas próprias lutas e suas próprias vitórias. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal para mais histórias e de compartilhar com seus amigos. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você tirou da história da Dona Rosália? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.